Shalom. Na cena de abertura do capítulo de número 2, nós encontramos um menino perguntando para sua mãe se os pais, os avós, se os antepassados cumpriram também o Shabat. E a mãe, de maneira esplêndida, explica que o Shabat é uma aliança perpétua de Deus com seus filhos. Que desde os tempos da criação sagrada, o Shabat é cumprido nada mais, nada menos do que a verdade, dita em uma forma épica, cena de um seriado. Apenas uma correçãozinha, sim, de fato existia o costume de verificar a primeira estrela quando surgia no céu, só que esse costume era para o final de Shabat, para saber quando seria de fato o momento propenso, apropriado, de fazer o que chamamos de Havdalah. E o que é a Havdalah? É a separação entre o dia santo, que é o Shabat, ao dia comum, que são os dias da semana. E esta separação, ou seja, o Shabat, ele termina no pôr do sol do sábado em si. E ele termina ao surgir da terceira estrela no céu, um momento específico, dizendo que de fato a noite caiu e que o Shabat ele termina ali naquele momento. Porque o início de Shabat, como é relatado na cena, se o menino consegue identificar uma estrela no céu, isso quer dizer que o Shabat já entrou. Então está atrasado para o Shabat. Então esse costume de apontar as estrelas, que posteriormente foi proibido dentro da nossa tradição, através de fábulas, não aponta para as estrelas, senão vai nascer verruga na ponta do dedo. Isso eram os pais, as mães judias que ensinavam seus filhos a não identificar o término do Shabat no ano bem posterior ao primeiro século, porque senão todos que cumpriram o Shabat naquela época, que cumpririam, seriam passíveis de pena de morte. Então por isso essa fábula foi contada entre o nosso povo e esse costume ele perdura até hoje. Se você tem esse costume na sua família, então provavelmente você tem aí uma descendência judaica dentro do seu sangue. Então, isto é especificamente para a separação do Shabat e do dia comum, que é, no caso, o primeiro dia da semana, tá? E aí, logo na sequência, vai passar o que nós chamamos de Kiddush, que é a bênção que abençoa o Shabat, né? A citação de Gênesis capítulo de número 2 e a citação da Eshet Ha'il. E o que é essa expressão que é dita na abertura do capítulo de número 2? A expressão Eshet Ha'il quer dizer mulher virtuosa, que é o texto de Provérbios capítulo de número 31, onde todas as sextas-feiras à noite, no Kiddush de Shabat, no jantar de Shabat, antes de tudo ocorrer, toda a liturgia bendizendo o Eterno, abençoando o Shabat, nós primeiro elogiamos as nossas esposas através desse poema escrito em Provérbios de número 31. Então a sequência seria acendimento das velas, e neste acendimento das velas já teria que estar preparado a halá, que é o pão de Shabat, e os vinhos. Logo após o acendimento das velas teria uma oração. Logo após a oração, a recitação do Shalom Aleichem, que é uma música onde saudamos os ministradores do Todo-Poderoso. E então, a citação de Mulher Virtuosa, Provérbios 31, e o Kiddush de Shabat em si, Peyutim, músicas para alegar a mesa de Shabat, palavras de Torá, Divrei Torá, e logo seguido pelo jantar. Após o jantar, a bênção posterior Birkat Hamazon, para abençoar ao Eterno pela comida, e o Kiddush de Shabat já está realizado e pronto. Então é baseado nesta liturgia que a série The Chosen trouxe os costumes de Yeshua, como ele praticava a religião dele, como eram os fragmentos, para que você possa ter uma expansão de mente ainda maior nos nossos dias. Vejam que nesta cena, quando Pedro vem com as bebidas, e óbvio que aquelas bebidas são alcoólicas, porque eles estão em um contexto de taverna, em um contexto de bar, nós vemos que a minissérie normalizou algo que é verdade, que era normalizado na época. Yeshua não transformou a água em suco de uva, transformou a água em vinho, não foi em tangue, não foi em maguari. Nós veremos nos capítulos posteriores que existe um capítulo apenas para as bodas de Caná, que se não me engano é quando Yeshua está selecionando seus discípulos. E ali nós traremos mais informações profundas sobre o conceito de vinho e, por consequência, a bebida alcoólica dentro do pensamento judaico, que, por consequência, é o pensamento bíblico.
Vejam que neste momento Nicodemo Ben Gurion, ele é convocado perante o Beit Din de Cafarnaum. E o que significa Beit Din? Beit Din significa casa de juízo. É um tribunal. Um tribunal onde irão ser julgadas as ações de todos os judeus. Algo comum para definir se aquele indivíduo transgrediu a Torá ou se não transgrediu. Para definir se um milagre foi realizado ou se não foi realizado. E a expressão Av Beit Din, a palavra Av, quer dizer pai. Então, o cabeça do tribunal, o cabeça da corte, que é chamado de pai do tribunal, ou seja, o rabino mais importante ali dentro deste contexto. E um Av Beit Din, um membro de uma casa de tribunal, ele é muito importante. E veja que Nicodemos, por ser membro do Sanhedrin, do Sinédrio, que é um tribunal bem maior, ele age com toda a submissão perante ao Av Beit Din da cidade de Cafarnaum, porque são jurisdições diferentes. Então, este tribunal, ele existe de fato porque alguns mandamentos da Torá, eles eram passíveis de chicotada, de pena de morte. Quem decidiria se aquele indivíduo merece a morte, merece chicotada, as punições que a própria palavra de Deus traz, seriam os tribunais. Óbvio que quando o caso é capital, era direcionado para o grande sinédrio, composto por 70 mais um, que ficava em Jerusalém. Era deste Sanhedrin, sinédrio, que Nicodemos era membro. Logo, os tribunais nas cidades adjacentes de Jerusalém, no interior de Israel, eram compostas por ou 3 rabinos, um tribunal menor, ou 5 rabinos, ou 21 rabinos. Então, tribunais menores eram espalhados. Existe uma porção na Torá, que é a Parashá Shoftim, que encontra-se lá no livro de Deuteronômio, que vai trazer toda essa regra de como os juízes deveriam ser distribuídos e os policiais. Por isso, esse contexto jurídico, esse contexto de corte, tribunal, ele é um contexto que é fora da realidade do cristianismo. E nós vemos que ele foi convocado para dentro, para este Beit Din, para atestar se o milagre, o exorcismo, né, a expulsão demoníaca que ele havia realizado, seria caracterizar-se num milagre ou não. Porque para caracterizar em milagre, um inquérito era aberto no tribunal. Tinha que ter provas para ver se aquela pessoa, de fato, ela foi curada, para ver se aquela pessoa passou por um momento sobrenatural. A Igreja Católica copiou esse processo na canonização dos santos. Né? Pessoas importantíssimas que viveu aí no período do cristianismo, que foram separados para serem canonizados e, por consequência, tornarem-se santos da Igreja Católica. Então vejamos que a Igreja Católica segue esse padrão de averiguação. O que não podemos dizer o mesmo da Igreja Evangélica, infelizmente. Porque não existe um padrão de organização na igreja evangélica onde irá checar se aqueles milagres que foram realizados em determinado culto, eles foram reais mesmo, se aquela pessoa passou por um momento sobrenatural e foi curada. Então isso não existe. Por isso tantas falácias, tantas mentiras. Ah, se você está com dor de cabeça, agora seja curado. Nossa, minha dor de cabeça passou. São manipulações onde, infelizmente, as pessoas desprovidas de conhecimento e intelecto acabam caindo em muitos contos, literalmente, o conto do vigário, né? O conto do padre, o conto do líder espiritual que está mentindo, inventando uma espiritualidade a ponto de se aparecer e conseguir as suas projeções. Eu não quero dizer que não existe milagre dentro da igreja evangélica, longe de mim. Mas 80% dos milagres realizados, infelizmente, são falácias. Isso é comprovado até pela mídia nos dias de hoje. Igrejas enormes que pagam as pessoas para mentir os seus testemunhos. Pastores do grande congresso chamados Gideões, que lá atrás mentiam seus testemunhos para poder causar um impacto maior na população. Então, a série retrata muito bem esse inquérito para averiguar se houve um milagre ou não. E veja que Nicodemos ele passa a ficar espantado e reconhece, não foi eu. Deixa eu averiguar, porque eu me senti impotente, eu saí dali, não aconteceu nada. Então isso é algo importante dentro do contexto original. Vejam que aqui a esposa de Nicodemos, ela diz que tanto os amigos quanto os discípulos de Nicodemos estão ansiosos, esperando por ele há muito tempo, né? E agora, ela diz, para que você possa liderar o Shabat. E aí a tradução embaixo, para que você possa abençoar o Shabat.
Então a tradução, o que ela disse, foi diferente do traduzido. E é óbvio que quem lidera o Shabat é o que vai acabar fazendo a brachá, a recitação abençoando o Shabat, que é a brachá Mekadesh Shabat. Então em si não está incorreto, tá bom? Mas um detalhe importante nessa cena é a preparação da esposa de Nicodemos para o Shabat. Veja ela se, né, não vou dizer maquiando, porque provavelmente as maquiagens da época eram diferentes, mas colocando brilho, se, como diz o popular, se emperiquitando, dando um valor ao Shabat. Porque honrar o Shabat é um mandamento da Torá, faz parte da palavra de Deus, faz parte daquilo que Deus quer que o homem faça, porque simplesmente está escrito. Como Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, a palavra dele não pode mudar, este mandamento é válido até os dias de hoje. O que isso quer dizer? Sabe aquelas pessoas que guardam aquelas porcelanas de xícaras, parece que esperam a rainha Elizabeth chegar em casa para poder tirá-las do armário e servir as suas grandes visitas? Pois é, este episódio acontece conosco todas as semanas. Todas as semanas nós tiramos as melhores porcelanas, os melhores pratos, tiramos os melhores utensílios para realizar este evento maravilhoso que é o Shabat, que é o dia que Deus pediu para lembrar dele, para santificá-lo, ou seja, torná-lo importante e para honrá-lo. Esta cena de Maria Madalena voltando do mercado, onde estava fazendo compras para o Shabat, é uma cena interessante porque ali ela anuncia que havia comprado velas para o Shabat. Só que a vela, como conhecemos hoje, que é a parafina, ela surgiu no ano de 1830 como um derivado do petróleo. E a sua utilização em velas, na verdade, ela se popularizou somente a partir do ano de 1854. Quando foi combinada com a estearina para criar velas mais eficientes e com uma luz mais brilhante, como as velas que conhecemos nos dias de hoje. Então, as velas que conhecemos nos dias de hoje, elas são algo moderno, do século XIX. A descoberta da parafina foi um avanço importante na indústria da iluminação, que antes dependia principalmente de sebo e de cera de abelha. Todavia, o sebo e a cera de abelha que era usado nos tempos de outrora para fazer-se velas eram muito raros, caros e difícil acesso. Então, provavelmente, o que Maria Madalena e todos os judeus do primeiro século usavam era uma lamparina, como essa aqui. Essa aqui está meio suja, que já foi usada. Aqui eu tenho um castiçal, aqui eu tenho um copinho onde vai o óleo dentro dela, e aqui eu tenho um ferrinho, onde dentro do ferrinho ele vai o pavio. Veja o pavio aqui. Então, quando esse pavio está imerso no óleo, ele é aceso, ele conserva todo o fogo aqui, até com que todo o óleo do recipiente se acabe. E é exatamente este óleo que é o conceito do óleo de oliva, que eram extraídos das oliveiras, mesmas oliveiras dentro de Jerusalém, que produziam azeitonas, cujas azeitonas eram extraídas para serem espremidas, para que o óleo pudesse ser usado na menorá. Então, quando uma judia acende as velas de Shabat, ela está simbolizando a luz da menorá dentro da casa dela, trazendo, assim, toda a unção do Espírito Santo, toda a capacitação que o indivíduo precisa para servir a Deus. Na mesma cena, elas comentam, as mulheres, que Maria Madalena não fazia um jantar de Shabat havia muito tempo. O que aprendemos com isso? Este era o costume dela quando criança. Todavia, após ter se desviado dos caminhos do Eterno, ela já não guardava mais o Shabat. E agora ela havia feito tchuvá. Os demônios haviam sido expulsos, ela fez tchuvá, se arrependeu, retornou aos caminhos e passou a praticar o que é correto aos olhos de Deus. Então, esses detalhes são incríveis, porque potencializa a nossa fé, principalmente aqueles que creem na Torá, aqueles que creem nos mandamentos. E logo na sequência, as mulheres apressam a Maria, né? Já ensinando na cena de que a preparação para o Shabat, ela é também muito importante, caracterizando-se até no mandamento. Qual mandamento que é esse? Lembra-te do dia do Shabat. Ou seja, na quarta-feira, terça-feira, eu já tenho que estar ligado o que vai acontecer no próximo Shabat, se eu tenho halá, se eu tenho vinho, se eu tenho as velas, se eu tenho as frutas, qual comida eu vou fazer, qual roupa eu vou usar. Então essas preparações para o Shabat caracterizam-se no quarto mandamento das tábuas. Lembra-te do dia de Shabat. Por que eu preciso lembrar do dia de Shabat? Para preparar tudo, para santificar, é o que está escrito no quarto mandamento das tábuas, para que então eu possa tornar o Shabat um dia santo,
separado, diferente. Na discussão entre a esposa de Pedro com Pedro, veja que ela ficou indignada quando Kefa, Pedro, disse que teria que trabalhar no Shabat. E essa indignação, interpretada pela atriz brasileira Lara Silva, ela é algo que somente aqueles que entendem os mandamentos de Deus, aqueles que cumprem, conseguem pegar a sacada dessa cena. E logo na sequência, ela coloca uma ironia. Ela fala assim, você quer que eu preparo também o seu jantar de Shabat para você levar? Porque o Shabat, esse jantar, é feito em casa, com família. E Pedro ali estava se desvirtuando já. E a cena é concluída com ela dizendo, Pedro, você responde a Deus, não a mim. Ou seja, a transgressão de cada mandamento, ela é individual. Né? Então é uma sacada interessante dentro da cena, que todos deveriam aí ter em mente. Nicodemos aqui olha uma tapeçaria, uma peça de tapete, onde estava ali desenhado a batalha dos Hashmonaim, a batalha dos Macabeus. E ele pergunta para a esposa, você conhece a batalha dos... Ali aparece na tradução Asmoneus. Asmoneus é um outro grupo, não tem nada a ver com os Hasmoneus, ou Hashmonaim, a dinastia deles. Então, Nicodemos começa a ensinar a sua esposa sobre a opressão que Antíoco Epifânio, imperador, um dos generais do Império Grego, estava fazendo contra o povo de Deus há cerca de 230 anos ali antes de Yeshua. Então, ele traz essa lembrança que estava sendo oprimido e que o povo venceu. E que a batalha foi conquistada e vencida. E que eles puderam novamente praticar a espiritualidade de maneira livre e não de maneira oprimida, como estava sendo proposta pelos imperadores gregos. Ou seja, Nicodemos conta a história de Hanukkah. E para você que nos assiste a primeira vez, não se esqueçam, curta, compartilhe, faça esse vídeo, esse react sobre a minissérie The Chosen, chegar a maior quantidade de pessoas possível para que todos possam aprender o contexto original. E para você que é novo no canal, nós da Sinagoga Emuná Shelemá preparamos para todos os eventos bíblicos e festas bíblicas, a fazer o que precisa ser feito de acordo com a palavra de Deus. Então, no dia 14 de dezembro até o dia 22 de dezembro, nós estaremos passando por um evento relatado no capítulo 10 de João, do Evangelho de João, onde diz Festa da Dedicação. E Yeshua estava no Templo de Salomão celebrando esta festa. E que festa que é essa? A festa das luzes, que é a festa de Hanukkah, celebrada por Yeshua, celebrada pelos seus discípulos e celebrada por nós judeus até os dias de hoje. Então, infelizmente, essas solenidades bíblicas, até mesmo as festas que Yeshua celebrou, que são posteriores à Torá, como Purim e Hanukkah, elas nunca foram abolidas. Yeshua cumpria, os discípulos cumpriam. Infelizmente, a teologia sistemática, através do sistema religioso, aboliram o calendário de Deus, as festas, para que eles pudessem colocar eventos de si próprio e festas de si próprio. Então, uma sacada muito importante já no segundo capítulo da minissérie. Vemos aqui a mesa de Shabat posta na casa de Maria Madalena, o primeiro Shabat em muitos anos. Chega os dois amigos dela, né? Shula e Barnabé, uma cega e Barnabé ali, e depois chegam dois indivíduos que se identificam, a Maria Madalena, e logo depois, quando Yeshua adentra a casa, Yeshua responde que aqueles dois eram discípulos dele. Então, nesta cena impactante, nós vemos a característica de um rabino do primeiro século e dos seus discípulos. Os discípulos ficavam colados no mestre, os discípulos andavam com seus mestres, ou vice-versa. E ali nós podemos observar o esforço da série em deixar tudo no contexto original. Kippá, mezuzá na porta, os utensílios dali de Shabat. Então é algo que nós devemos prestar bem atenção e principalmente, se dentro de você já estiver despertando aquela uau, que incrível, uau, eu não sabia disso, é porque dentro de você tem um chamado para cumprir aquilo que Deus designou para você. Principalmente você que se sente triste, perdido, parece que nada na vida dá certo, é porque você está fora da sua missão. Provavelmente não cumprindo aquilo que Deus estabeleceu. A partir do momento que você passa a cumprir o que Deus estabeleceu, comece pelo Shabat.
que é um dia espetacular, um dos mandamentos mais fantásticos da Torá Sagrada, que eu tenho certeza que as coisas para você, elas vão mudar. Veja que mesmo um rabino dentro de casa, nesse caso Yeshua, o anfitrião, nesse caso a anfitriã, ela é maior do que o próprio rabino, porque é ela que está fazendo, ela que fez a comida, ela que comprou as coisas, a casa é dela. E aí Yeshua, agora, é óbvio que é algo pessoal do rabino. Eu creio que Yeshua pode ter feito isso com aquela mulher solteira, deixar ela conduzir o Kiddush. A ortodoxia e as pessoas mais rígidas vão dizer que essa cena é uma mulher fazendo Kiddush, uma mulher recitando a Brahá, mas nós estamos falando do primeiro século, onde a maioria das leis rabínicas não tinham sido ainda estabelecidas. Então, mesmo um rabino honrado, o anfitrião, nesse caso a anfitriã, é sempre maior, mais respeitada. E aqui nós vemos a humildade de Yeshua em conceder a Maria Madalena a oportunidade de liderar o Shabat, porque o que ela está fazendo é o que Nicodemos está fazendo na casa dele, é o que Pedro deveria estar fazendo na casa dele, e a série começa a mostrar as cenas em cada casa, cada um fazendo a sua celebração de Shabat, relatando que sexta-feira à noite é o que ocorre na casa de todos os judeus espalhados pelo mundo todo. A mesma oração, a mesma bênção, o mesmo propósito. E o que eles dizem na bênção de santificar o Shabat, recitação de Gênesis capítulo de número 2, onde o texto em hebraico seria Yom HaShishi vayulu hashamayim ve'aretz behol tsevam Vairal Elohim, Bayom Hashavim Mekadeshoto, Kivu Shavat, Mikol Melachto, Asher Asa Elohim Laasot. Que traduzindo significa: e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que havia feito. E abençoou Deus o dia 7º, santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, essa é a bênção de santificação do Shabat, que é feita logo depois com a bênção do vinho, logo depois com a bênção do pão, e aí o jantar é liberado para que todos possam usufruir e desfrutar. Shalom.